11 de setembro de 2001, o dia que o imponderável ocorreu nos Estados Unidos, no qual 4 aviões sequestrados pela Al-Qaeda, liderados por Osama Bin Laden, atacam símbolos dos Estados Unidos. Mas fica a questão, quem é que foi Osama Bin Laden? Alguns dizem que ele foi aliado dos Estados Unidos. Será que isso é verdade? E por que eles escolheram esses alvos para atacar? Foi ao acaso ou será que tinha um planejamento estratégico? Tema esses que nós iremos ver no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você já é da casa, muito obrigado por voltar. A sua participação sempre é muito importante para nós. Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje? Os ataques terroristas do dia 11 de setembro de 2001 entraram para a história como um dos maiores atentados terroristas aos Estados Unidos, no qual praticamente todo o mundo ocidental ficou chocado com tais fatos. Aquelas cenas clássicas dos 2 aviões atacando os prédios, World Trade Center, sem contar que ainda tinha outros 2 aviões, um que caiu no Pentágono e outro que estava em direção à Casa Branca, sendo que esse último ele foi interceptado antes de chegar ao seu alvo. Tanto, se você perguntar para as pessoas naquela época o que elas estavam fazendo naquele dia, mesmo aqui no Brasil, elas irão lembrar. O meu caso é o seguinte, eu estava voltando da escola. Geralmente eu voltava andando da escola para economizar o dinheiro do ônibus, eu queria comprar minha guitarra e tudo mais. Nesse dia eu resolvi pegar carona com um amigo meu, o pai dele ofereceu. E eu lembro até hoje que estava ouvindo no rádio, o pai dele mandou a gente calar a boca, peraí que eu quero ouvir sobre o atentado 11 de setembro. E a gente ficou em choque, o que está acontecendo e tudo mais. E ao ouvir no rádio a gente foi entendendo mais ou menos o que aconteceu. Ao chegar em casa, eu lembro que eu liguei no noticiário, no plantão da Globo, ficou o dia inteiro, a tarde inteira praticamente falando sobre isso em todos os canais. Eu lembro que tinha alguns desenhos e animes que eu queria assistir no SBT, na Bandeirantes, que tava o Dragon Ball Z. Acabou a programação. A única coisa que todas as emissoras de TV falavam naquela época era sobre o World Trade Center, mostrando as cenas, como os bombeiros resgataram as pessoas e tudo mais. Se para nós aqui do Brasil essa cena já foi marcante, imagine para as pessoas que viviam ali nos Estados Unidos, como é que isso impactou o cotidiano deles. Mas a questão é, quem é que foi esse tal de Osama Bin Laden e o que é que motivou a fazer esses ataques contra os Estados Unidos? Respondendo à primeira pergunta, Osama Bin Laden ele é oriundo de uma família extremamente rica lá da Arábia Saudita. E no decorrer de seu curso universitário, ele conhece um extremista muçulmano que o convence a lutar no Afeganistão contra a União Soviética. Aqui nós precisamos abrir um parêntese sobre essa guerra no Afeganistão. Alguns analisam o Afeganistão como se fosse o Vietnã soviético. Os Estados Unidos, na guerra do Vietnã, tinha muito mais armamentos que os Vietcongs, e os soviéticos influenciaram e incentivaram as milícias, lá, os povos, agricultores, para lutarem contra os Estados Unidos, fornecendo armas, treinamentos e tudo mais. No Afeganistão, ocorreu ao contrário. A União Soviética resolve dar apoio ao Partido Comunista ali e, consequentemente, leva suas tropas, e tinha algumas tribos afegãs que eram contra esse domínio soviético, no qual os Estados Unidos foi dar apoio tanto militar e estratégico. E é nesse contexto que dizem que os Estados Unidos era aliado de Bin Laden, pois ele recebeu tanto armamento como treinamento da CIA para lutar contra o Afeganistão. E alguns dizem que a derrota da União Soviética para o Afeganistão foi um dos motivos que desencadearam sua crise e, consequentemente, o fim da União Soviética. No meio desse processo, Osama Bin Laden ele vai se destacar pelo seu comando nessas guerrilhas, pois ele não será apenas um estrategista, um general que fica atrás. Alguns dizem que ele vai à frente de batalha, motivando seus soldados e tudo mais. E logo após a guerra do Afeganistão, Osama Bin Laden retorna à Arábia Saudita. E alguns dizem que ele estava com uma moral tão elevada que ele vai se voluntariar para o rei da Arábia Saudita para se tornar o protetor da Arábia. Pedido esse que foi negado pelo rei. E já nesse momento, Osama Bin Laden começa a realizar alguns atentados contra os Estados Unidos. E após esses ataques, Bin Laden passa a ser perseguido pelo governo saudita. E ele vê-se obrigado a refugiar-se na África. E é nesse momento que ele começará a arquitetar os grandes atentados contra os Estados Unidos. E o primeiro foi o ataque a 2 embaixadas africanas dentro dos Estados Unidos. E em seguida ele começou a arquitetar o atentado de 11 de setembro, no qual eles sequestraram 4 aviões com cerca de 15 terroristas. E quais são os pretextos que essas pessoas utilizaram para realizar tais ataques?
Primeiro, a influência do mundo ocidental e dos Estados Unidos no mundo muçulmano, no qual essa intervenção impede a autogestão desses povos muçulmanos. Sem contar que alguns afegães ficaram, podemos dizer assim, um tanto quanto ressentidos com os Estados Unidos, pois na hora de financiar o armamento contra a União Soviética, eles fizeram. Porém, logo após a derrota da União Soviética, os Estados Unidos abandonou o Afeganistão e o país ficando destruído pela guerra. Então eles pensaram, na hora de utilizar a gente para o combate, eles fizeram. Agora que nós precisamos do apoio dele para reconstruir, deixa de lado. Então isso nutriu alguns sentimentos contra os Estados Unidos também nessas pessoas. E sem contar que alguns alegam que Osama Bin Laden ficou um tanto quanto ressentido com a influência dos Estados Unidos, no qual o rei árabe deu preferência às táticas dos Estados Unidos para intervir do que um próprio saudita. E é lógico que nenhum desses pretextos justifica a morte dessas pessoas inocentes. Aqui eu quero apenas explicar quais foram as motivações que essas pessoas alegaram para realizar tal fato. E aqui eu quero entrar no segundo ponto desse vídeo sobre os alvos escolhidos para esse ataque, que foram o World Trade Center, o Pentágono e a Casa Branca. Não foi uma escolha à toa, porque esses três alvos são símbolos dos Estados Unidos. O World Trade Center, ou vulgarmente conhecida como Torres Gêmeas, é o símbolo do capitalismo dos Estados Unidos, meio que sendo a capital financeira dos Estados Unidos, que é o país mais influente. Já o Pentágono é onde se localiza a inteligência militar dos Estados Unidos. Tudo que é referente à guerra, à organização do exército e tudo mais, parte do Pentágono. E ao atacar o Pentágono, você está utilizando o símbolo militar. E a Casa Branca é onde mora o presidente dos Estados Unidos, o representando o poder político. Então esses alvos queriam atacar esses símbolos. E qual que é a ideia do terrorismo aqui? Por que no início do vídeo eu disse que o imponderável aconteceu? Nunca ninguém esperava um atentado dessas proporções dentro dos Estados Unidos. E qual que é a ideia de um terrorista? É você disseminar o medo. Se dentro dos Estados Unidos, a maior potência econômica, política e militar do mundo, ocorreu esses atentados, as pessoas ficaram extremamente abaladas. A rotina do mundo inteiro mudou. Andar de avião antes desse atentado era uma coisa, depois passou a ser outra. Desde coisas bobas que mudaram. Por exemplo, antes no almoço era utilizado talheres de metal. Agora você só pode usar talheres de plástico sem coisas com corte. Tanto que a maioria das empresas colocam alimentos moles, que é fácil de você cortar. Um outro exemplo, você não pode entrar com isqueiro, não pode mais fumar dentro dos aviões, não pode entrar com líquidos nem sabonetes que possam fazer explosivos, sem contar na segurança extrema ao embarcar num avião. Mas o curioso a se ressaltar aqui é que não é só nos Estados Unidos ou na Europa que ocorrem atentados terroristas. Dentro do próprio Oriente Médio ou de regiões próximas, ocorrem atentados terroristas constantemente. Eu já tive por 3 vezes no Oriente Médio e lá tem-se essa preocupação. Por exemplo, ao você entrar no shopping, qualquer shopping que você entra ali, você tem que passar por um detector de metais. Qualquer carro que entra numa garagem subterrânea é feita uma inspeção no porta-mala e debaixo do carro para ver se não tem bomba. Isso dentro do Oriente Médio. Sem contar que para você entrar no aeroporto para buscar uma pessoa, você tem que comprovar que a pessoa está chegando e você passa por uns 2, 3 raios-x para evitar esses possíveis ataques. Eu lembro uma vez que eu estava embarcando de volta aqui para o Brasil e uma pessoa estava chorando aos prantos porque eles não podiam embarcar com pratos, eles estavam com uns pratos maravilhosos ali e eles tiveram que deixar fora para os parentes que, mesmo sendo na bagagem, não podia levar porque aquilo ali podia facilmente se tornar uma arma. Uma outra informação curiosa é que no Turcomenistão, que está próximo ali do Afeganistão, não é Oriente Médio, ele é considerado Ásia Central, mas está próximo desse centro aí do terrorismo. No Turcomenistão, os homens são proibidos de terem cabelo longo e barba longa. Tanto que para eu entrar nesse país, meio que deixaram, ó, aqui é proibido cabelo e barba longa. Na época eu tinha cabelo na cintura e a barba aqui embaixo. Eu tive que raspar a barba e eles orientaram eu prender meu cabelo muito bem amarrado e deixar dentro da camiseta. E uma outra regra que tinha naquele país é que todo proprietário de carro tinha que lavá-lo todos os dias. Aí eu fiquei assim encucado, falei, nossa, o país é uma ditadura, é horrível morar aqui mesmo. Mas depois, conversando com outras pessoas especialistas nesse mundo árabe, o que é que motivou essa regra? Um carro-bomba geralmente não é utilizado pelo carro da própria pessoa.
Se eu quero atingir um prédio, eu tenho que pôr a bomba dentro do carro da pessoa que vá até esse prédio. Então, de alguma forma assim muito discreta, eles inseminam a bomba. Se você lava todo dia, qualquer toque que você faça na lataria do carro deixa a marca, tanto da mão, se tiver bomba vai ter a pólvora e tudo mais. É uma forma de facilitar a identificação de um suposto carro-bomba. E o motivo da proibição do cabelo e a barba longa é porque geralmente um radical muçulmano ele não corta o cabelo nem a barba. Então eles querem tirar essa imagem de que lá tem terrorista, porque todos os homens têm o cabelo curto e a barba curta. Só para vocês entenderem como isso influencia o cotidiano, não só nos Estados Unidos, mas também nesse mundo do Oriente Médio, da Ásia Central que está próximo e indiretamente aqui no Brasil também. Sem contar que não podemos deixar de mencionar os inúmeros ataques terroristas do Estado Islâmico na Europa. Seja um cara que pega um caminhão gigante e vai, ou esfaqueando em praça pública, enfim, temos vários exemplos disso. O ISIS, inclusive, é um dissidente da Al-Qaeda. Porém, esse tema aqui nós deixaremos para abordar em outro vídeo. Então fica assim. Ficou claro um pouquinho quem foi Osama Bin Laden e por que ele escolheu esses alvos a atacar nos Estados Unidos? E se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha maroto aqui embaixo, que é muito importante para nós. E para encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que hoje vai ao Murilo, que pediu esse tema incessantemente aqui nos comentários do canal. Também queria agradecer a Aline, a minha esposa, com toda a estrutura e paciência que ela tem com o canal, vocês não têm ideia o quão enche o saco dela. E lógico, não poderia de deixar de agradecer a você que assistiu e acompanha o canal sempre. Muito obrigado e até a próxima! Oi, Mimi. Quer ser sucesso hoje? Quer? Vamos lá. 11... Tchau, moto. Zona Leste complicado, gravar de noite, domingo. Beijão, amor. Obrigado.